E aí, pessoas, estamos de volta com mais um Colabora Makers. Dessa vez, recebendo o Rodrigo Furtado. Rapaz, pensa num pirra desenrolado. Ele criou um kit de eletricidade educacional sustentável. Parece difícil, mas é fácil demais, é simples demais. São vários kitzinhos super bacanas, com componentes, peças, lindíssimo demais, para você aprender noções de eletricidade, eu acho que talvez física, um bocado de coisa aí. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Rodrigo para cá para dentro. Entra aí, Rodrigo, para a gente trocar uma ideia e contar um pouco dessa história. Papai, tudo novo desse jeito, já moendo aí para arrombar, criando esse projeto lindo. Conta um pouco para a gente aí. Fala, Edgar, tudo bem? Prazer em estar aqui com vocês no canal Maker. Pois é, tenho um pouco de idade, essa cara de criança, mas eu tô dentro do movimento Maker, surfando essa onda com toda essa galera de Brasília e toda a galera do Brasil, né? Eu sou o Rodrigo Furtado, inventor do Kit Método Circuitos, apaixonado por compartilhar invenções, e hoje eu vou estar apresentando um pouco da minha história para vocês, do nosso kit de eletricidade educacional sustentável, Método Circuitos, e como que surgiu essa história e como que o movimento Maker aqui em Brasília, em todo o Brasil, está crescendo cada vez mais. E aí conta um pouco mais do produto. Como é que começou essa história na tua cabeça aí? Quais foram as referências que você usou para começar a moer? E eu acho muito bacana, né, que você mistura a reutilização de resíduos com a fabricação digital. Vi aquele videozinho bacana das tampinhas PET sendo cortadas na laser. Aí é Sim. meio artesanal, meio escala. Como é que é essa história? Esse é o grande desafio do Brasil, né? A gente tem diversas soluções muito criativas, a nossa cultura é muito diversa, mas o grande desafio do brasileiro é conseguir escalar essa experiência para outros locais do Brasil. E a Uhum. minha formação, eu acabei me apaixonando bastante pela área de educação, mas a minha formação é na engenharia elétrica, e essa história começou dentro da Universidade de Brasília. É, o meu background é muito de tecnologia convencional, mas dentro da Universidade de Brasília você pode fazer matérias que eles chamam de módulos livres, né? E aí eu peguei uma matéria que chamava Tecnologia Social e Inovação. Que E aí, o massa. que eu fui fazer? Qual que era a proposta dessa matéria? Era pegar alunos no final da graduação, ir para uma comunidade e construir uma tecnologia social com essa comunidade. Uhum. Então, assim, não, era partir do pressuposto que eu não poderia levar nada de fora, eu teria que construir algo com eles. E qual foi a comunidade aqui em Brasília que foi escolhida para a gente trabalhar? Né? Foi uma comunidade aqui no bairro chamado Estrutural, que é um bairro de periferia, onde existia um Uhum. lixão, então a comunidade já tinha um contexto muito forte da reciclagem, as famílias ali, muitas dependem ou complementam a renda com a reciclagem. E aí, qual foi a primeira coisa que eu notei quando eu cheguei nesse centro de convivência, né? Ela era um centro de convivência, então os alunos terminavam as atividades na escola e passavam o contraturno lá. E qual foi a primeira coisa que eu notei na hora que eu cheguei nesse centro de convivência? Que tinham instalações elétricas muito mal feitas. Uhum. Então, assim, tinha fios Muitas desencapados, gambiarras. muita gambiarra. Então, assim, a galera que infelizmente está ali tentando fazer acontecer aquele ambiente, mas que não tem os cuidados técnicos ali que pode oferecer um risco para aquela comunidade, né? Então, tinham fios desencapados, tinha um quadro de energia sem todo o dispositivo de proteção, ventiladores com potenciômetros instalados de forma incorreta. E, assim, são crianças, são professores, educadores que estão ali, e eu falei, caramba, essa galera vai acabar tendo um acidente aqui, ou vai acabar morrendo de alguma coisa aqui. E talvez a minha proposta seja construir alguma forma de conscientizar esse pessoal sobre eletricidade, principalmente sobre os riscos da eletricidade, mas se eu conseguir trazer um ganho criativo sobre isso, vai ser melhor ainda. Mas a tua Então, primeira essa foi... sacada já foi para ter um produto educacional ou tu queria simplesmente resolver aquele problema específico lá? Eu queria conscientizar essa galera. Ao Legal. contrapasso, dentro da universidade, eu já estava dando aula de robótica, oficinas em Que algumas massa, escolas. legal. Então, assim, eu estava ali, vida de estudante, correr atrás, né, de fazer um pouco de renda ali para você comprar suas máquinas do Mundo Uhum. Maker. Então, eu já estava dando aula de robótica em algumas escolas e eu já estava trabalhando com muitos kits de eletricidade, né, muitos kits importados. E aí eu já vivenciava a dor de quanto que esse material é caro, né? A gente vive num país que os custos de importação são muito altos e esses materiais são produtos, assim, para um grupo seleto de alunos, um grupo seleto de escolas. E trabalhando em diferentes escolas, também em escolas públicas, eu comecei a perceber isso, né? Então, já vinha essa dor. Então, eu já estava trabalhando em construir algum material mais acessível. E quando chegou no ponto dessa comunidade, eu falei, caramba, tem uma dor muito forte aqui de tentar conscientizar esses alunos, esses educadores sobre os perigos da eletricidade, talvez trazer um senso crítico e criativo em relação à eletricidade. Uhum. E aí começou esse movimento muito forte. Mas eu não tinha nenhum material, de fato, para começar a construir com eles, né? Então,
eu tinha, na universidade, a gente tinha um kit que é do Snap Circuits, né? Que é como se fosse o Lego da eletrônica, é um kit Uhum. bastante legal, mas que custa US$ 212 e não vende aqui no Brasil, né? E aí eu falei, pô, eu falei com a professora, eu falei, olha, eu não tenho nenhum material ainda ao ponto de começar a construir essa tecnologia social. Será que eu posso levar esse material para começar a mostrar para eles como é que funciona o mundo da eletricidade, sem oferecer muitos riscos, né? Porque Uhum. a gente está, o objetivo é facilitar que as crianças tenham esse mão na massa. E aí a grande dor que eu vivenciei na hora de levar esse material, eu tive um aluno chamado Jackson, ele virou para mim e perguntou, tiozinho, quanto que custa esse kit? Eita. Aí eu falei, pô, Jackson, é muito caro, não vende aqui no Brasil. E no momento que você fala isso com uma criança, você sente no olhar dela, Acabou, que é como se, acabou, acabou. é, é como se você estivesse dizendo que, poxa, você não pode fazer parte desse mundo de inventores, da galera que põe a mão na massa, faz acontecer e consegue construir outras coisas, né? Pois é, por E isso aí que eu sou não, apaixonado pela robótica livre, porque ela aproxima você do mundo real, né? Você abre possibilidades para identificar no que muita gente considera lixo como insumo para produzir as coisas, na verdade. exatamente. E aí é o que eu sempre falo, né? Por sorte eu tive esse aluno Jackson, Uhum. porque na semana seguinte ele chegou para mim com um saco de batata cheio de tampinha e de garrafa PET, virou para mim e disse: tiozinho, o que, que dá para fazer com isso daqui? E, e aí eu já estava trabalhando muito na época com impressão 3D, já estava tentando fazer uns protótipos desse kit que eu tinha acesso na universidade mais barato. E aí eu levei esse saco de batata para casa, cheio de tampinha de garrafa PET, Uhum. juntei com o que eu estava fazendo. E aí com essas 9 crianças nessa região de periferia de Brasília, começou a nascer o kit Meta-Circuitos. O que é o mais legal dessa experiência, né? Quando os meninos começaram a montar as primeiras versões do kit deles, a gente fez com tampa de amaciante, com Uhum. garrafa PET, e aí a sensação que eles tiveram de poder ter material, eles chegaram para assim, pô tio, a gente vai ter que devolver para você no final? Eu falei assim, não, é de vocês, vocês construíram. E aí os meninos pegam aqueles bloquinhos grandão de eletrônica e põe no bolso. Que massa. Nesse momento eu falei, cara, essa atitude de falar assim, essa atitude de colocar no bolso aquele kit, poder Uhum. levar É para casa e meu, mostrar né? pro pai, é meu. Eu vou mostrar pro meu irmão, vou mostrar pra minha família que eu fiz meu primeiro alarme de segurança, né? Então, foi a minha primeira pequena vitória ali que começou a sair Muito essa primeira legal. faísca que tinha alguma coisa muito especial nesse kit, né? Muito legal. E dentro dessa experiência do Movimento Maker, desse desafio que a gente tem de convencer cada vez mais pessoas a se aproximarem desse movimento, você ter as crianças levando seus projetos para casa é fundamental, né? Porque senão fica só no imaginário dos pais, das Sim. mães e tal. E aí quando eles percebem o palpável e pegam no projeto que o filho, que a filha fez, deve ser muito interessante, né, velho? Exatamente. E essa foi uma questão que eu sempre tive muito cuidado dentro dos produtos que a gente desenvolve na MetaMaker. Porque eu sempre quis fazer algo sempre acessível para que aquilo não ficasse limitado a uma experiência que acontecesse somente na escola ou somente num espaço maker, para que aquela experiência pudesse não ficar limitada a um espaço ou a um tempo específico, ela pudesse ir além. Uhum. Então a Uhum. criança pudesse levar isso para casa e modificar não só a vida ali do pai ou do irmão ou da família inteira ali. E eu tive essa resposta dentro desse centro de convivência, né? Nessa região de periferia, as crianças vão crescendo e vão construindo uma certa relação de ódio em relação aos pais, né? É uma Uhum. situação muito delicada ali. E o Jackson tinha isso, né? O pai dele é eletricista. E aí quando eu falei, eu faço engenharia elétrica, e ele falou assim, tio, meu pai mexe com esse negócio de fio, mas ele não é engenheiro. Então ele já diminuía o trabalho do pai dele, Total, sabe? Cara, total. o cara construía casa, fazia coisa muito mais importante que eu estava resolvendo integral, né, na universidade. E ele já estava diminuindo, já tinha uma questão ali social que estava diminuindo o trabalho do pai dele. E aí no final, um dos educadores virou para mim e falou assim, o Jackson estava acompanhando o pai no trabalho. Que Então massa, meu irmão. eu acho que essa é a vitória do movimento maker, né? De aproximar pessoas, né? O movimento maker começou muito lá fora, com uma questão do período histórico dos Estados Unidos também, mas que começou em pequenas comunidades, em garagens, em Uhum. porões, mas que hoje está cada vez mais presente na nossa comunidade do Brasil e que está cada vez inaugurando mais espaços, mais experiências para que mais pessoas consigam se unir e se envolver em experiências criativas de aprendizado, né? Que massa, velho. E MetaMaker tem um papel muito importante nesse universo todo. A gente fala muito com as crianças, a gente traz a manutenção da criatividade como um elemento fundamental para conectar as escolas com o futuro. Mas MetaMaker tem um componente que eu acho incrível e que me encantou, que é o de aproximar jovens de formações técnicas.
Nos últimos anos, no Brasil, se construiu muito essa imagem da universidade, porque todo mundo tem que ir para a universidade, e meio que, mesmo com muitos investimentos nas escolas técnicas nos últimos anos, mas o que se construiu na imagem dos pais, das mães, é de que um curso técnico é inferior a um curso universitário, e não tem nada a ver, não se compara uma coisa com a outra, e sim quais são as habilidades que a pessoa tem, se são habilidades mais técnicas ou acadêmicas, né? E aí, quando você traz por exemplo, se você for para os Estados Unidos, por exemplo, os técnicos são super valorizados. Tem mecânico, marceneiro que ganha mais do que doutor em universidade. E Sim. aqui tem esse, realmente, culturalmente, são profissões que são consideradas inferiores. Eu acho um absurdo isso. E aí o que Metamaker faz é fundamental para resgatar ou talvez criar a autoestima de profissões técnicas subvalorizadas no Brasil. O que é que tu acha sobre isso? E se em algum momento passou pela tua cabeça como estratégico ou tu percebeu depois e meio que naturalmente? Foi acontecendo, né? Eu sempre tive um perfil muito mão na massa dentro da universidade, né? Então, eu sempre curtia muito mais as matérias que tinham laboratórios, né? E eu sempre fui percebendo isso muito, né? E eu acho que o material que eu tentei construir foi muito dessa experiência também nesse centro de convivência, né? Eu queria Uhum. desmistificar que a cultura maker, o acesso a itens que vão trazer um senso crítico e criativo em relação à eletricidade, sejam para poucos, né? Então, de alguma forma, o material ele é muito simples, ele tem um grande ganho, fácil de conectar, para que pessoas, até alunos com restrição de mobilidade, a Uhum. gente está agora no desenvolvimento da versão 2.0 do kit, que vai incluir a comunidade de deficientes visuais. Muito Então, legal. então cada vez mais, eu acho que o meu trabalho na MetaMaker é garantir que mais pessoas e mais comunidades mais diversas, que muitas vezes são esquecidas ou não valorizadas na nossa sociedade, consigam se sentir incluídas, né? De forma que, porque isso é um grande ganho da inclusão. A inclusão não é você colocar alguém, algum deficiente visual, alguém que tem restrição de mobilidade para usar o teu material. Isso Uhum. para mim é merchandising, é meio fazer, não é filantropia, né? Eu acho que o grande ganho disso é que você tem diferentes pessoas, com diferentes Uhum. backgrounds, diferentes olhares para o mesmo problema. E aí, isso é um grande ganho, porque isso vai gerar soluções inéditas. Então, eu acho que Ou para isso é o nosso problemas papel. diferentes também, né? Muitas vezes, por exemplo, eu fico agoniado quando eu vejo nas maratonas makers ou nos hackathons a galera que vai tentar resolver um problema de pessoas cegas e venda os olhos. Eu comentei até isso no outro episódio do Colabora Makers. E bota a venda nos olhos. Ah, agora eu estou me sentindo uma pessoa cega. Pelo amor de Deus, isso não existe. É, É, exato. você não tem como a gente viver, nós que enxergamos, termos noção da experiência que uma pessoa cega vive e muito menos a gente determinar qual é o problema dela que a gente vai resolver. É ela que tem que Sim. trazer esse Tem, problema. exatamente, Edgar. Então, assim, a gente tá muito feliz nesse momento que a gente está vivendo agora no MetaMaker, porque uma ONG chamada Instituto Me Vira adotou o projeto, abraçou o projeto, Uhum. e a gente está com 13 jovens deficientes visuais participando diretamente do processo da prototipagem dessa versão 2.0. Então, Que são legal. eles que estão dizendo quais são as adaptações necessárias para Fantástico, fazer velho. essa. Fantástico, fantástico. Muito bom, meu irmão. E agora eu vou partir do ponto de vista conceitual é, como ferramenta para aprendizagem, para aproximar as pessoas da tecnologia. Já esse projeto já tinha me conquistado desde aquele momento que a gente se encontrou na casa Thomas Jefferson, no Maker Day. E eu fiquei doidinho pelo projeto. Agora, vamos partir para um lado da conversa agora, que é do modelo de negócio. Como é que tu pensa que vai monetizar essa história? Já está rolando? Já estás conversando com investidores? Como é que está essa história aí da MetaMaker? Sim, hoje a gente é uma startup, né? E Uhum. a gente tem um time ainda muito enxuto, né? Somos 4 Uhum. pessoas, mas a gente conquistou o nosso primeiro financiamento, né? O nosso primeiro funding, Eita através de uma porra. campanha de crowdfunding, que foi o Uhum. Catarse, né? Uhum. O projeto foi financiado, chegou a 67 mil, e foi a Que primeira massa. escala de produção do kit, né? Então, aquela versão que você viu lá no Maker Day era Uhum. a versão 1.0, a gente conseguiu lançar a versão 1.1, que é uma Uhum. versão com uma cor ainda mais forte no papelão, né? Então, Que bem massa. bonitão o kit, né? O LED Bonito aqui com demais. símbolos que são usados na eletrônica mesmo. Então, Uhum. você tem bateria, e aí você vai montando esses circuitos com os cabos que são feitos de tampinha de garrafa PET.
E Muito aí massa. foi uma etapa exatamente muito desafiadora, né? Que eu sempre falo. A gente tem soluções muito criativas hoje no Brasil do movimento maker, tanto na área da saúde, na culinária. Uhum. E o grande desafio nosso é conseguir escalar essa experiência para outros lugares do Brasil. Então, assim, foram aproximadamente 386 kits, né? E a gente teve diversos desafios em produzir isso de uma forma sustentável. Porque a Legal. MetaMaker, o objetivo da gente é construir uma jornada de impacto social, né? Uhum. O objetivo do kit é promover justiça socioeconômica e educacional. A cada 10 Uhum. kits vendidos, um kit é doado para um professor da rede pública. E a Que gente massa. entende que 120, 140 reais é um preço acessível, mas que diversas crianças no nosso Brasil ainda não vão ter acesso. Então a gente enxerga a figura do professor, uma formação do nosso curso online, ele consiga ser um multiplicador e levar essa experiência para a sua comunidade. Então, Muito assim, legal, velho. no movimento de startup hoje, a gente está monetizando através das vendas dos kits, a gente roda alguns workshops, colônias de férias aqui em Brasília também, Uhum. e a ideia é cada vez mais aumentar essa produção, né? Hoje a gente tem uma linhazinha de produção dedicada numa área industrial aqui de Brasília, Que então hoje a massa. gente consegue produzir até 200 kits em 5 dias úteis, então está Muito melhorando legal. cada vez mais, e é justamente isso, né? Como é um material que é utilizado, papelão reciclado, a gente tinha um Uhum. trabalho muito grande de fazer a coleta, né, das tampinhas em shoppings aqui de Brasília, e a Uhum. gente foi cada vez vendo que a nossa equipe é muito enxuta, então a gente não estava conseguindo ter esse todo o trabalho. Então a gente foi procurando parceiros que pudessem ajudar. Então a gente encontrou uma fábrica em Goiânia que faz a Uhum. reciclagem das tampinhas, utiliza esse plástico para Legal. fabricar outro. E aí a gente consegue. Brasília é uma cidade nada industrial e a gente Uhum. conseguiu escalar a produção com todas as nossas máquinas do próprio Espaço Maker e com essa ONG do Instituto Me Vira que abriu espaço para a gente utilizar ali os maquinários mais pesados, como lixadeira industrial, para fazer Muito essa legal. produção e começar a levar isso para todo o Brasil. Irmão, bom demais conversar contigo. Estou feliz com esse encontro. Vamos ver se a gente cria outras doidices do canal Maker com o MetaMaker. Vamos ver como é que a gente faz para se juntar mais ainda. E quero dizer para você que está assistindo a gente que aqui embaixo na descrição tem o link da MetaMaker para vocês darem uma sacada lá, entrar em contato direto com o Rodrigo, pedir, comprar o seu kit para testar. Você é professor, professora, compra o kit para testar aí com tua galera, ou de repente na escola toda. E, velho, muito bom, velho. Muito bom te encontrar. E vamos embora. Diz aí o que é que tu acha que a gente pode fazer para ajudar a melhorar o mundo a partir da inovação e da fabricação digital. E vamos Eu embora. agradeço demais o contato do Canal Maker, Edgar, também pelo carinho de estar me recebendo aqui no Canal Maker. E eu acho que o grande desafio é cada vez trazer pessoas de comunidades mais diversas para esse universo, né? Quanto maior for a diversidade de pessoas que a gente tiver nisso, maior vai ser a diversidade das interações que a gente vai ter e das soluções que a gente vai ter para os problemas que a gente está vivenciando no mundo ao nosso redor. Bom Então, demais. fica o convite aí para a gente fazer uma próxima experiência aí. A gente trabalha muito com papelão e o Uhum. desafio é garantir que assim, eu vou até responder, pegando um pouquinho mais de tempo de vocês, uma Uhum. pergunta que sempre me fazem é por que a gente não criou um kit para interagir com a Lego. Eu venho de um movimento muito... não é que eu tenho nada contra a Lego, eu até admiro muito a proposta da Lego, né? Eles conseguiram construir uma proposta que as crianças conseguem trabalhar com castelos, que elas podem criar os próprios castelos ao invés de brincar com castelos pré-montados, né? Uhum. Mas o grande desafio é que, na maioria das casas do Brasil, a gente não tem Lego, mas a gente É tem isso. sucata, a gente tem papelão, a gente tem tampinha, e a gente está mostrando no nosso canal do MetaMaker que dá para montar a garra do Wolverine com o nosso kit Meta-Circuitos Uhum. e papelão, Muito legal. dá para montar o lançador do Homem de Ferro. E acho que esse é o nosso desafio, né? Utilizar algo que é muito nosso, da nossa cultura, e mostrar quanto que o brasileiro é criativo nesse universo do movimento maker. Muito bom, Rodrigo. E ajudando também a desmistificar a história da gambiarra, né? Que é vista como algo negativo, pejorativo, mas é fundamental para o processo de inovação. Você experimentar a ideia, materializar ideias da forma mais simples possível, é fundamental para você testar processos, testar produtos, Sim, experiências. Então, exatamente. e de repente, outra, velho, eu entro numa loja de brinquedos hoje em dia, não dá vontade de comprar nada, tudo igual, tudo do mesmo jeito. É muito mais interessante fazer o próprio brinquedo do que comprar pronto. Agora, lógico, para a gente que é privilegiado é muito cômodo dizer isso, né? E a gente precisa criar essa cultura do faça o seu brinquedo e brinque com os seus filhos, com suas filhas, que é muito Sim, importante. E o MetaMaker serve também como brinquedo, né? Não só como ferramenta exatamente. para aprendizagem. Isso é que é muito bacana, Exa né? eu sempre falo isso, né? Os pais sempre, como eu rodo muitas colônias de férias aqui em Brasília, muitos pais têm contato comigo direto e sempre perguntam: pô, Rodrigo, qual que é um presente legal para o meu filho? Eu acho que a pergunta que a gente tem que sempre se fazer é:
não é o que esse brinquedo pode fazer pelo meu filho, mas sim o que o meu filho é capaz de fazer com esse brinquedo, né? Ah, Então, legal. o kit Metacircuitos, ele traz uma proposta para as crianças criarem com o kit, né? Ao invés de apenas interagir, ele é um kit dedicado aos inventores de tecnologia. Então, a gente Muito sempre bom. busca trazer esse senso crítico e criativo em relação ao conteúdo que as crianças estão consumindo, né? Para que elas possam criar experiências além dos manuais, dos cards, para que, de fato, aquela experiência vá além do que o simples contato com a tecnologia, né? Muito bom, velho. Ó, conversei aqui, galera, com o Rodrigo Furtado, da MetaMaker. Tá aqui na descrição. É só dar uma entrada aí, sacar e procurar, entrar em contato com ele. E se você não se inscreveu ainda no canal Maker, faça a sua inscrição aqui. Tem o pitoquinho aqui do sininho para receber as notificações. Vai lá e vamos embora, galera. Mais um Colabora Makers aqui. E valeu e vamos embora. Tchau.